Olá, seja bem-vindo à primeira aula do curso Gerenciamento Ágil de Projetos. Eu sou Rafael Bastos e serei o seu professor durante toda essa jornada de conhecimento para que você possa expandir cada vez mais seus horizontes e ampliar a sua área de conhecimento desse mundo no qual nós vivemos, que é de gerenciamento de projetos. Dentro desse curso, fundamentalizei toda a base de conhecimento que você precisa para encarar situações reais em projetos que são considerados complexos e que são demandados de uma forma ágil de se construir. E para começar este curso, eu preparei para vocês uma aula especial para a gente entrar mais no mundo de inovação, o que são projetos inovadores de fato. E aqui eu trago para vocês uma aula repleta sobre desafios em projetos inovadores. Quando falamos de projetos inovadores, a palavra inovação, ela sempre esteve em alta na nossa sociedade. Não me lembro desde quando me entendo por gente, não ter ouvido a palavra inovação relacionada a algo intrínseco na tecnologia. Tá? Sempre foi algo muito meio que sinônimo de alta disponibilidade, alta tecnologia e evolução. Inovação sempre esteve presente em nossa sociedade durante muitos séculos. Ela foi o motriz principal, ela foi a força principal da nossa sociedade. E isso, quando nós falamos, podemos levar em consideração a inovação através da descoberta do fogo. Até então, naquele momento, não existia fogo. O que eles fizeram? Inovaram. A partir de um experimento de instalar algumas pedras e ter uma faísca ali, uma fagulha, se torna uma inovação. Então, quando a gente olha o nosso passado, a gente nunca pode omitir o nosso passado porque ele é a base, ele é o fundamento que trouxe a gente até este momento. E é com base nisso que a nossa inovação é construída, a nossa inovação ela é transpassada de geração em geração. E quando nós falamos que a palavra inovação ela sempre esteve em alta, foi justamente pelo foco e pelo fato de que toda a nossa sociedade se pautou em assuntos inovadores. E é por isso que este é o nosso primeiro tema dessa nossa jornada dentro do gerenciamento ágil de projetos. E eu trago para vocês aqui uma reflexão que é muito interessante. Diversos cases são apresentados quando você tem alguma palestra, alguma apresentação relacionada ao mundo de inovação, ao mundo de tecnologia, eles sempre remetem a algo relacionado à Kodak. Porque a Kodak ela é sempre usada como um exemplo de empresa que não conseguiu se transformar, de uma empresa que meio que quase a falência no ramo de fotografia. E, por outros lados, as pessoas sempre esquecem de mostrar a representatividade da Kodak ao longo da história, quando falamos principalmente do assunto de inovação. Parem para pensar o seguinte, quando a gente fala de inovação propriamente dita, no início do século, a inovação era uma preocupação presente no ambiente industrial. Todas as empresas estavam avançando e correndo para se tornar cada vez mais produtivas, para se tornar cada vez eficiente e cada vez mais inovadoras em seus processos. Especificamente delas, empresas de ponta, conhecida como alta tecnologia. Era muito comum a gente associar a inovação à alta tecnologia. Acredito que até hoje seja comum, mas você já consegue esbarrar com assuntos de inovação que não estejam de fato dentro do contexto de alta tecnologia. Mas você para e pensa, um século para trás, isso era algo disruptivo. Você tratar assuntos inovadores, só quem tinha aquele conhecimento, que trabalhava em relação à inovação, eram de fato as inovadoras, porque elas conseguiam ter tração ali para executar as coisas. E quando a gente para e pensa na Kodak, a gente começa a trazer um contexto de inovação que é um pouco fora daquilo que nós estamos acostumados hoje em dia. Hoje em dia a gente está muito associado à inovação a produto, a device, a serviço. Lá atrás a gente está falando de processos de inovação que estavam tocando praticamente a área de fabricação, a área de distribuição, logística e assim por diante.
é importante a gente entender esse passado de como a inovação se estruturou, de como a inovação suportou a nossa sociedade para avançar até o momento que nós estamos hoje. A gente começa a entender o que aconteceu lá atrás para que a inovação continuasse sendo essa força que motiva e empurra diversas pessoas diariamente a tentar criar sempre algo novo. E quando a gente olha principalmente na questão da Kodak, né, o que aconteceu com a Kodak lá atrás, a gente para e volta no tempo para este cenário aqui de 1900. Uma empresa conhecida como Eastman Kodak lançava no mercado seu mais novo revolucionário produto, a câmera Brownie. Eu não sei se muitos já tiveram conhecimento sobre este produto, mas até então, naquela época, era difícil você ter o produto fotográfico na mão. Você tinha uma câmera, mas pouquíssimas pessoas detinham conhecimento de como revelar um filme, de como tirar o melhor proveito daquelas informações que foram registradas através daquela câmera. E quando a gente olha a revolução que foi feita, a inovação que foi feita, naquela época, não foi uma inovação no produto em si, e sim na forma como a Kodak apresentava e operava este produto no mercado. E eles tinham o seguinte slogan: você pressiona o botão, nós fazemos o resto. Com esse slogan, tá? A Kodak, ela altera e inova a cadeia de distribuição relacionada aos seus produtos, principalmente essa câmera Brownie. Por que isso? Vamos voltar lá, vamos voltar nossa mente lá para um século atrás. Quando eu estou praticamente tirando uma foto, né? E se eu não tenho o conhecimento de como revelar essa foto, o que eu faço, né? Por exemplo, você abria uma tampa, tirava aquele filme, esse filme você já levava para uma câmera escura e fazia a revelação dessa foto. Imagina o trabalho que era fazer isso naquela época. E imagina o custo envolvido nesse trabalho. Sem contar que você poderia manusear de uma forma errada e todo aquele seu trabalho ser praticamente perdido. O que a Kodak faz? Não, pessoal, não precisa se preocupar mais com isso. Pega a sua câmera, bate a foto, manda para mim, tá? Devolve a câmera, a gente revela as fotos para você e te entrega tudo pronto na sua casa. Você faz uma alteração na logística e na distribuição desse produto. E dessa forma, a Kodak fez uma baita inovação lá atrás com esse produto. E aí a gente para e pensa, tá, o que isso quer dizer hoje em dia? Isso quer dizer que você consegue inovar, agregar mais valor ao seu produto, sem precisar inovar no produto, simplesmente no processo que está em volta desse produto, você sofre a inovação ali. E quando a gente começa a entender de fato aquele mercado, o que acontecia ali, não era tão fácil e tão simples como a gente tem hoje, né? O mercado ele era jurássico. As pessoas não tinham o hábito e o costume de ficar revelando fotos a todo momento. Sempre eram com pessoas especializadas. E isso tudo tinha um custo muito alto. E a inovação de tentar trazer essa facilidade para que o usuário final tivesse a possibilidade, a oportunidade de manusear essa câmera e ter a certeza de que o registro dele será finalizado, né? A foto será revelada e entregue para ele, isso causa uma valoração do processo como um todo que criou a disrupção provocada no século passado. Então, quando a gente tenta entender melhor esse contexto, este exemplo, eu quero dizer para você o seguinte: não se prenda a querer inovar em cima de produtos apenas. Você consegue fazer qualquer tipo de inovação em qualquer área na qual você esteja trabalhando. O fato de você inovar não significa que você precisa criar uma lâmpada nova, que você precisa criar a nova geração de smartphones. Não é isso. Mas é você, a partir daquilo que você conhece, poder criar mais valor para quem usa aquele seu produto. E tá, Rafael, como que eu inovo de fato, né? Como que funciona o processo de inovação? Então vamos lá. Para construir algo consistente, aplicado ao negócio e com impactos no presente e no futuro da organização, é preciso entender o contexto atual da inovação no seu negócio
para sim focar nos problemas e nas melhorias. O que isso quer dizer? Muitas pessoas partem do princípio de que eu vou acordar, vou tomar um banho, vou tomar um café e vou inovar. Sendo que o processo de inovação, ele acaba se dando por naturalidade. Você vem acumulando conhecimento, pelo que a gente conhece de processo empírico, né? Você vem acumulando conhecimento, crenças, às vezes crenças limitantes, que de certa forma vão moldando a sua mente. E você vai armazenando todas essas informações. Num determinado momento, onde você está presente num contexto de negócio, num contexto de uma discussão, e você tem toda essa bagagem histórica armazenada de conclusões que você acaba tirando de o que faz sentido e o que não faz, quando você está inserido no contexto correto, toda essa sua bagagem histórica se torna munição para que você possa inovar. Eu vou te dar um exemplo agora prático do que aconteceu recentemente comigo. Ao longo de 3 anos, eu venho estudando uma tecnologia chamada Dialogflow. É uma tecnologia que ela foi criada para fazer interpretação de linguagem natural. E o que eu quero dizer com isso? Chatbot, tá? Alguém pergunta alguma coisa e a máquina te responde. Eu vim estudando essa tecnologia. Em um determinado momento, a Google comprou essa tecnologia e embarcou ela dentro do seu portfólio de produtos. Então, 3 anos não, 4 anos mais ou menos. Vamos colocar aí, de 4 a 3 anos que eu venho acompanhando e estudando essa tecnologia. Sozinho, de forma autônoma, de forma muito proativa, eu venho desenvolvendo essa minha área de estudo. Então eu venho criando crenças, venho criando insights, eu venho descobrindo oportunidades com essa área de conhecimento. E 4 anos depois, em uma reunião gerencial, surge um contexto de uma necessidade de aplicação de chatbot. No primeiro momento, o que todos fazem? Vamos agora, neste momento, contratar uma empresa para comprar uma solução pronta e a gente já começar a usar. Olha o processo de inovação. Eu venho ao longo de um tempo acumulando conhecimento, acumulando percepções, para naquele exato momento onde eu estava inserido naquele contexto, eu tive um insight. Temos uma solução dentro de casa e a gente já consegue fazer agora sem gastar 1 centavo. E assim foi feito. Hoje já temos mais ou menos, da data que eu estou gravando esse vídeo, dia 9 de setembro de 2020, essa solução na qual foi a partir de um instalo, por bases que eu já vinha acumulando ao longo do tempo, hoje nós estamos há praticamente 6 meses operando uma solução de chatbot construída dentro de casa com um investimento zero. E tudo isso por quê? O processo de inovação que partiu do meu gatilho de conhecer tudo aquilo me tornou capaz de transformar e inovar um processo dentro do contexto no qual eu estava inserido. Por isso que eu trago aqui esse slide para vocês e ele é tão importante, que você precisa estar inserido no seu contexto atual do seu negócio para que você possa focar nos problemas e nas melhorias da forma correta. E não pensem e não criem uma restrição mental de que você, para inovar, você precisa criar. Eu inovei dentro da minha organização apenas colocando todo o meu conhecimento em prática. Se eu fosse pensar num processo de inovação, eu teria que criar um Dialogflow da vida e vender ele para a Google. Não é isso. Então a dica que eu deixo para você é, quer inovar? Primeiro, entenda o contexto no qual você está inserido. Seja apaixonado pelo problema e nunca pela solução. Entenda que toda a sua bagagem histórica te levou até aquele momento e que a partir daquele momento você pode colocar todo aquele conhecimento em prática e de fato fazer a inovação. Quando a gente começa a pensar sobre inovação, né? Ah, beleza, Rafael, você acabou de dar um exemplo agora do chatbot, tá? Mas o que te levou a isso? Existem alguns drives
vou falar de questão de organização, né? Alguns drives que direcionam você para aplicar um tipo de inovação. Muitas vezes pode ser busca de eficiência, ganho de produtividade, redução de custos, compliance, enfim. São diversos drives que suportam o seu processo de inovação. Então, no momento que você tiver no teu reconhecimento do teu contexto de negócio, dos problemas, das dores que estão em volta daquela sua situação, você precisa entender que não basta trazer uma solução e inovar em um processo. Você precisa perseguir resultados. Porque toda inovação que não produz resultado, ela não tem crédito. Se ninguém acredita nessa solução, nessa inovação, por que alguém de fora ou você continuará investindo em soluções na qual ninguém acredita? Quando eu falo de acreditar, né, é você conseguir vender essa sua solução. E se naquele primeiro momento alguém não aceita ou não acredita naquilo que você está propondo a ser executado, é o momento de você dar uma pausa aí, revisitar e ver de fato o que está acontecendo de errado. Porque eu costumo dizer que uma venda de uma inovação, você tem que fazer ela num pitch de elevador, de 20 segundos. Como você convence alguém em 20 segundos de que aquela tua solução vai trazer o resultado esperado pelo aquele negócio? Esse é o ponto que a gente trabalha diariamente para tentar buscar a melhor inovação possível. E eu vou dizer para você, não é um processo fácil. É um processo no qual você tem uma satisfação imensa quando você vê aquela sua ideia sendo operacionalizada por algo muito maior. Então, tenham sempre em mente, inovação e produtividade são agendas complementares que devem se somar à leitura de futuro para o desenvolvimento de novas soluções. Eu trago aqui um pensamento de um professor da Fundação Dom Cabral, Hugo Tadeu, que ele fala o seguinte: a chave para inovar está não nos dados em si, mas na capacidade de tratar e interpretá-los para contribuir com os processos decisórios da organização. Dados, histórico. Tudo aquilo que eu vim adquirindo ao longo do tempo, usando o chatbot ainda como exemplo, são dados que estão armazenados aqui. E o fato de eu conseguir usar eles no momento certo, na hora certa, me ajudou a interpretá-los e contribuir com esses processos que são decisórios das organizações. Essa mesma frase, ela se aplica tanto para o seu conhecimento, quanto para os dados que estão relacionados à operação do seu negócio. Muito se fala que nós estamos vivendo na era dos dados, que os dados, de fato, é o novo petróleo. Quando você instala um aplicativo, por exemplo, eu gosto muito daquele aplicativo, o Reface, né? Que ele escaneia o seu rosto e ele monta em cima de uma cena de um filme e assim por diante. Eu gosto muito desse aplicativo. Eu instalei ele, uso ele e eu tenho consciência da quantidade de dados que eles estão capturando do meu dispositivo. E tudo bem, é uma troca. Mas o que eu quero dizer com isso? Não é apenas o fato de usar um aplicativo para capturar e fazer uma brincadeira, mas sim o que ele usa para me atrair, que é a brincadeira, mas o que está por trás do negócio dele são dados. Uber, dados. Waze, dados. iFood, dados. Não tem como. Hoje em dia, quando você vai em um supermercado, a primeira coisa que te pedem quando você chega no caixa é: coloca o seu CPF aqui, por favor. E até no início era assim: pô, mas eu não quero botar meu CPF. Aí o que eles fizeram? Fizeram um processo de inovação. Tá bom, coloca o seu CPF, mas baixa o meu aplicativo, que lá dentro tem algumas ofertas para você. Às vezes um desconto de 50, 60, R$1. Mas aquele desconto que está me dando ali não é um desconto de fato. É o preço que ele está pagando para ter os meus dados. Então toda vez que eu faço compra, ele sabe a periodicidade que o Rafael vai ao mercado, ele sabe exatamente o perfil de consumo
E com isso, ele pode trabalhar melhor a estratégia de vendas, parcerias e negociação. Tudo por conta dos dados. Então, é importante a gente entender que dados é um fator decisório para que você possa entrar nesse mundo da inovação ou fazer qualquer outra coisa que você queira trocar e melhorar um processo operacional. Inovação é a implementação de algo rápido, lucrativo, novo e radicalmente útil. Gravem esta frase. Inovação é a implementação de algo rápido, lucrativo, novo e radicalmente útil. Recentemente surgiu também um conceito de inovação gerencial como um importante tipo de inovação. Significa geração e implantação de práticas, processos, estruturas e técnicas gerenciais que são consideradas novas frente ao estado da arte, e elas visam melhorar o desempenho. O gerenciamento ágil de projetos é um tipo de inovação dentro desse âmbito gerencial. Olha que legal! Eu não criei um produto, eu simplesmente inovei a forma como eu trabalho. Deu para entender? Inovação vem do momento que você tem o seu contexto, o seu conhecimento e faz algo de diferente, e esse algo de diferente tem muito valor, que as pessoas acreditam muito nele e muito rápido. Então, sempre que a gente pensar no processo de inovação, lembre sempre, o gerenciamento ágil de projetos, ele foi uma inovação relacionada à sua cadeia. Neste novo mundo, somos desafiados a todo tempo a criar soluções. E como principal característica são as incertezas. A incerteza está presente sobre os resultados, a incerteza está presente sobre os recursos necessários, prazos, riscos e todas as demais dimensões do gerenciamento de projetos. A necessidade de inovar rapidamente vem nos últimos anos se intensificando de tal maneira que até mesmo esta visão está sendo alterada. A disseminação da inovação em todos os setores da sociedade está fazendo com que ele passe a ser visto de uma forma ainda mais sistêmica. E eu vou arriscar dizer aqui que talvez daqui a alguns anos alguém vai sugerir um framework de inovação. Hoje nós temos algumas ferramentas que suportam o nosso processo de inovação. Por exemplo, descoberta de produto, descoberta de MVP, Design Thinking, Design Sprint, Lean Inception, Lean Startup, enfim, são diversas ferramentas que estão por aí, já existem hoje, que suportam o nosso pensamento e o nosso trabalho dentro de um processo de inovação. Daí para frente, existe também um mar de oportunidades, um mar de ferramentas que suportam a nossa execução. Mas do jeito que as coisas estão caminhando, acredito que em breve teremos sim um framework falando sobre inovação. E se de fato está para surgir um framework de inovação em algum momento, tá? O que eu gostaria de destacar aqui é o seguinte: as empresas elas precisam responder à inovação aplicando alguns princípios. E eu trago esses princípios aqui para vocês. Criar produtos com os clientes, sempre em parceria. Envolver usuários no processo de inovação. Nunca inovar apenas dentro de casa. Ter a escuta ativa. Sempre saber o que estão falando, o que estão pedindo. Isso está muito relacionado à tendência de mercado. Buscar e combinar conhecimentos de maneira global. Trabalhar com redes de colaboração. Integrar-se às redes colaborativas e realizar parcerias. Estamos falando de startups. Fábrica Startup, Cubo do Itaú. Inserir-se em contextos dinâmicos envolvendo grandes e pequenas empresas. É uma forma da gente entender o que todos os tamanhos de empresas estão demandando, estão transformando ou estão buscando transformar nas suas empresas. Gerar inovações que se preocupem com as questões ambientais e sociais. Atender às necessidades em países em desenvolvimento. Sempre que você tiver uma oportunidade de trabalhar com países em desenvolvimento, vamos dizer assim, a escalada para a inovação, as pessoas têm muito mais apetite
do que aqueles países que já são considerados inovadores. Quem está em desenvolvimento tem apetite. Quem já alcançou um patamar e está satisfeito, é só manter aquilo do jeito que já está operando. Então é importante a gente ter sempre esse viés, esse pensamento de atender às necessidades, principalmente em países em desenvolvimento. Atender às necessidades do sistema de bem-estar social, sempre com agenda social. Tente sempre fazer algum tipo de inovação que toque em algum momento alguma causa social. Considerar a tecnologia como um dos elementos, um habilitador da inovação. Reparem nesse princípio. Esse princípio não fala, olha, coloquem a inovação como a principal fonte da sua inovação. Não é isso. Tá? O que a gente está dizendo é que ela habilita a inovação, mas não que ela é a inovação. Então é importante a gente ter isso em mente. Tudo que foi compartilhado com você até este momento são características dos projetos inovadores e as forças e princípios que revelam o desafio relacionado aos profissionais do gerenciamento de projetos envolvidos com inovação. E como lidar com cenários de incertezas, com pessoas envolvidas com diversas expectativas, de forças positivas e negativas. Para esta e outras perguntas responderemos na próxima aula, que terá como tema a origem do gerenciamento ágil de projetos. Com base nisso aqui, eu encerro a nossa aula sobre esse mundo de inovação, um pouco de história, e eu espero que você tenha entrado de fato agora com esse pensamento de inovação, de que não é só tecnologia, está muito mais relacionado a gente, né? Pessoas. E que tendo esse conhecimento muito bem afiado, e na próxima aula vamos falar praticamente sobre método ágil, a origem disso tudo. Como um manifesto vem transformando o mundo em diversos âmbitos racionais relacionados à forma de trabalho. Espero que você tenha gostado, compartilhe com seus amigos esse curso e sintam-se à vontade para me procurar nas redes sociais, me marquem #RafaTalk, vou acompanhar todos vocês, seja no Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, e é uma honra e uma satisfação poder estar aqui agora encerrando para você essa aula. E eu desejo que você use muito esse conhecimento no seu dia a dia e que este é apenas o começo de uma longa jornada ágil. Um abraço!